Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Panorama, transmitindo ao vivo pelo Facebook o Panorama, a hora do voto. Participe conosco, compartilhe a nossa transmissão e, principalmente, dê o seu panorama. Iniciamos hoje uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Miguel Arcanjo. E por ordem de sorteio realizado previamente na presença da assessoria dos candidatos, o nosso primeiro convidado é o atual prefeito e candidato à reeleição pelo Progressistas, Paulo Ricardo da Silva, o Paulo Oreia. Sua candidatura, carro-chefe da coligação Transparência e Participação Popular, tem o apoio do MDB, do Podemos e do PSD. Vamos hoje abordar o seu primeiro mandato, o seu plano de governo para os próximos 4 anos, se for reeleito, e as contradições a que todo gestor público está sujeito, mantendo claro a nossa essência e liberdade editorial. Participam comigo para entrevistar o prefeito Paulo de mais esta edição do Panorama, os meus amigos Marcos André e Eduardo Domingues. Boa noite, Marcos. Bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Boa noite, Roger, Eduardo, prefeito, todos que nos assistem. Estou muito feliz e ansioso por estar levando esse panorama no ar, porque é um projeto que começou meio que como uma brincadeira, né? Quando ainda existia a quarentena. E hoje estamos aqui contribuindo com o momento máximo da nossa democracia, que é o período eleitoral.
Então, eu quero desde já agradecer ao Paulo pelo convite aceito, por hoje estar aqui com a gente. Com certeza será uma prosa muito proveitosa nessa 1 hora de conversa. Também peço para que quem está nos assistindo compartilhem essa transmissão. Antes, nossas transmissões eram feitas na página do professor Roger. Nós viemos agora para uma página só para o Panorama, que é essa página que você assiste agora. Então, para que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis, a gente precisa que vocês nos deem essa ajuda compartilhando a transmissão. Comentem, deixem o seu panorama e também as suas perguntas, já que hoje a interação do público é fundamental, como em todas as outras edições do Panorama. Vamos lá. Boa noite, meu querido Eduardo Domingues. Bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Boa noite Roger, boa noite Marcos, boa noite Paulo, que aceitou nosso convite e que no sorteio foi decidido que seria o primeiro. Então hoje a gente inicia essa rodada com o primeiro candidato e em seguida teremos outros 2. Então, e como o Marcos falou, acho que vai ser muito enriquecedor essa experiência que vai ser muito construtiva para que a gente consiga conhecer melhor os candidatos e para muita gente que não os conhece ou que ainda estão indecisos. Então, funcionará de uma forma muito proveitosa, tenho certeza. É um prazer estar aqui e fazer parte. Eu, embora jovem, não conheço nenhuma experiência assim na cidade. Até na rádio aconteceu, mas acho que então, essa é uma plataforma diferente e acredito muito que tem um grande potencial. Então, espero grandes resultados de hoje e das próximas entrevistas. Vai ser muito enriquecedor. E não poderia ser diferente, não estaríamos aqui fazendo essa edição do Panorama sem a presença de um candidato. Hoje, por ordem de sorteio, nosso primeiro candidato é o atual prefeito, Paulo Oreia. Boa noite, prefeito. Obrigado pela sua presença aqui no Panorama e seja bem-vindo. Boa noite, professor Roger. Boa noite a todos que acompanham o Panorama nesta noite. É uma alegria muito grande para mim hoje estar estreando no Panorama, essa ferramenta que veio para somar para a população de São Miguel Arcanjo. Então, quero dar os parabéns aos 3 professores por essa grande iniciativa, principalmente no momento mais difícil, que era na pandemia, surgiu o Panorama. Então, já nasceu grande, já nasceu forte. Então, parabéns a vocês, cumprimentar a todos que nos acompanham nesta noite e dizer da alegria, da felicidade de eu estar estreando no Panorama e como o primeiro candidato a prefeito estar participando nesta noite. Nós é que agradecemos a sua presença. Como bem disse o professor Marcos, o Panorama começou um processo de mudança de casa. Nossas transmissões eram feitas na minha página e agora nós temos aqui a TV Panorama. Se você está nos assistindo hoje, por favor, pedimos que você vá até a nossa página no Facebook, a TV Panorama, curta a página. O professor Marcos vai fazer a gentileza de colocar nos comentários o link, se for o caso, não é, Marcos? Clica no link, curte a página que você vai acompanhar não só essa primeira edição, como todas as edições do Panorama. E lá também nós estamos disponibilizando as edições anteriores, as 16 edições que nós fizemos ao longo dessa pandemia, tratando de diferentes assuntos, nas quais já tivemos mais de 25 mil visualizações ao todo. Então, se você perdeu alguma edição do Panorama e quiser assistir novamente, estará disponível também na nossa página. Curta a TV Panorama, aqui no Facebook. Para você que não acompanhou a nossa edição especial da semana passada, as regras para essa entrevista são as seguintes, que eu vou compartilhar com vocês. Vou dividir a tela aqui com vocês, para que vocês entendam rapidamente como vai funcionar a nossa conversa de hoje. São 5 partes. A primeira parte é a apresentação do candidato. Será dado ao prefeito Paulo Oreia
um tempo de 2 minutos para que ele faça um cartão de visitas. Em seguida, quando nós começaremos a contar o tempo de duração, que é de 1 hora, vem as perguntas individuais, feitas por mim, pelo Eduardo e pelo Marcos. A terceira parte será formada de 2 perguntas feitas por vocês que nos assistem. Então, você que está acompanhando o Panorama Hora do Voto e tem alguma pergunta ao prefeito Paulo, pode enviar aqui nos comentários que a nossa equipe vai selecionar 2 questões para serem feitas ao prefeito e candidato à reeleição. Passadas as 2 perguntas da audiência, vamos a uma nova rodada de perguntas individuais, feitas pelos entrevistadores. Se o tempo estiver se aproximando do final, uma pergunta ou outra poderá deixar de ser feita. E a quinta e última parte é a parte das considerações finais, que serão permitidas também com tempo máximo de 2 minutos, mesmo que o tempo tenha sido excedido. Os assessores do prefeito Paulo podem conversar com ele durante toda a entrevista, mas o tempo não será pausado. Somente pausaremos o tempo em caso de oscilação de internet, porque a nossa transmissão é feita pela internet. Prefeito, para nós começarmos então o Panorama Hora do Voto, estreando hoje com o senhor, um tempo de no máximo 2 minutos para que o senhor dê o seu cartão de visitas. Quem é o Paulo Ricardo da Silva? Quem é o nosso prefeito Paulo Oreia? O seu cartão de visitas. Boa noite a todos que acompanham o programa Panorama pela TV Panorama. Uma alegria muito grande de estar estreando hoje aqui. Fico muito feliz de mais uma vez estar participando das eleições municipais no município de São Miguel Arcanjo. Concorro à reeleição pelo Partido Progressista, o 11. Quero dizer a todos vocês, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ricardo da Silva, mais conhecido como Paulo Oreia. Tenho 45 anos, tenho 2 filhos, casado, nascido na nossa querida São Miguel Arcanjo. Estou na vida pública há 20 anos. Fui eleito a primeira vez vereador com 26 anos, no ano de 2000. Assumi o mandato em 2001 e fiquei na Câmara Municipal por 16 anos, 4 mandatos, de 2001 a 2016. Nesses 4 mandatos, tive a honra de, por 3 vezes, ser o presidente da Câmara Municipal e venho trabalhando há mais de 20 anos com o povo. Tenho grande parceria tanto no governo estadual como no governo federal e foi uma ferramenta que me ajudou muito nesses 3 anos e meio, quase 4 anos da minha administração. Trabalhei nos 4 mandatos de vereadores em quase todas as áreas, sempre olhando um carinho especial mais pela saúde, pelo social e pelo esporte. Fui o vereador que mais trouxe recursos para a cidade na história de São Miguel Arcanjo. Mais de 3 milhões de emendas impositivas vindos de deputados para o nosso município. Estou na política e na vida pública há 20 anos porque sempre gostei. Desde pequeno participei de eleições municipais no nosso município, mesmo trabalhando, participando, ajudando alguns candidatos. Em 2000 já ingressei na primeira candidatura. E sempre com o propósito de trabalhar e fazer o mais por São Miguel Arcanjo. Foi assim como vereador, foi assim nesses 3 anos e meio, quase 4 anos de mandato. Trabalhando, sempre pensando
no melhor do nosso município. Ok, prefeito. O senhor usou 3 minutos, então vamos acrescentar mais 1 minuto nos cartões de visitas dos próximos candidatos que passarem aqui pelo panorama. Bom, vamos começar então. Agora são 19h16, a nossa entrevista vai até no máximo 19h17 agora aqui no meu relógio, então a nossa entrevista vai no máximo até as 20h17. Começo com o professor Marcos, que é quem faz a primeira pergunta. Marcos. Bom, prefeito, é impossível começarmos essa rodada sem falar sobre o que marcou o ano de 2020 e que tanto tem exigido das autoridades, que é a pandemia do coronavírus. Ouvimos várias autoridades já no assunto, inclusive aqui no Panorama, mas se cobrou muito o posicionamento do chefe do executivo. Parecia que não se expunha diante do cenário inédito e grave que o município estava vivendo. Então, são 2 coisas que eu quero saber. Como o senhor avalia sua gestão diante da pandemia, num município que, na época, chegou a ter uma das maiores taxas de mortalidade pelo vírus na região? E, se reeleito, como você pretende trabalhar diante dos efeitos e dos prejuízos que nós ainda sentiremos nos próximos anos, por conta da pandemia que também ainda não acabou? Parabenizar o professor Marcos André pela pergunta. A pandemia foi muito difícil para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil e para o nosso mundo. Mas eu acredito que mais difícil foi para nós, gestores públicos. Ninguém imaginava, ninguém esperava que a gente ia passar por isso. Começamos o ano naquela expectativa, último ano de gestão, a gente já tem, nós, políticos, que vamos para a reeleição, ano de eleição é difícil porque são 6 meses de trabalho. E de uma hora para outra, fomos surpreendidos pelo vírus do Covid. Quero dizer a todos que acompanham o Panorama, foi muito difícil, porque principalmente municípios pequenos. E a gente trabalhava, fazia um planejamento, acompanhando o que estava acontecendo no estado e no país. E nós, cidades pequenas, pagamos um preço muito alto. Porque, primeiro, pela indecisão do que ia acontecer. E, em segundo, a gente tinha que trabalhar em cima tanto de decisões do governo estadual como do governo federal. Eu vejo por São Miguel Arcanjo. Tivemos aí um mês muito difícil, do dia 23 de maio a 23 de junho, foi o período mais difícil para a administração e para a população, porque nós tivemos esse número alto de mortes que a gente não esperava, e graças a Deus, um trabalho muito bom da Secretaria da Saúde, que São Miguel Arcanjo foi um dos municípios que mais testou pessoas durante a pandemia. Por isso que o nosso número chegou uma hora, foi lá em cima. Porque municípios não testavam a quantidade que São Miguel Arcanjo vinha testando. De um lado, para nós era difícil, porque a gente via a realidade. Mas do outro, foi bom que a secretaria conseguiu trabalhar com essas pessoas, com esses familiares que tiveram o vírus do Covid. Agora, eu tenho que agradecer os profissionais da saúde da linha de frente, tanto da Secretaria da Saúde Municipal, como do Hospital Nipo Brasileiro. Foram 8 meses muito difíceis, porque se nem os médicos sabiam trabalhar, lidar com o vírus, imagine os nossos funcionários. Então, a gente percebeu que eles abraçaram a causa, vestiram a camisa e fizeram o melhor para atender a nossa população. Agora, pensando na minha reeleição, o que ser feito pós-pandemia,
Vocês podem ter certeza, meus amigos, minhas amigas, meus senhores, minhas senhoras da nossa querida São Miguel Arcanjo, que acompanham o panorama. Nós vamos ter um ano de 2021 muito difícil. Mas nós vamos vencer. Vamos vencer como a gente está vencendo a pandemia. Eu acredito, São Miguel Arcanjo, município de 35 mil habitantes, focado totalmente na agricultura, todos nós sabemos que nesses 8 meses, quem fez o país caminhar e não estamos numa situação mais difícil foi a agricultura. Então, eu aposto muito, acredito muito, vamos investir ainda mais, mas pode ter certeza que o pior, o mais difícil, nós já passamos, nós já vencemos. Agora, como vai caminhar o país? Essa é a minha maior preocupação, porque todos nós sabemos, São Miguel Arcanjo tem um município de 35 mil habitantes e um orçamento pequenininho de 80 milhões, 31 bairros, 3.100 quilômetros de estradas rurais, uma logística muito difícil. Imagina, nós temos unidades básicas de saúde em 6 bairros da zona rural. Então, meus amigos, nós vamos trabalhar com os pés no chão, correr atrás do perdido. O que foi o perdido para nós, gestores públicos de 2020, durante a pandemia? Muitos recursos ficaram no meio do caminho. E é em cima desses recursos que nós vamos correr para trazer de volta, para fazer o município caminhar como caminhou nesses últimos anos. Acredito muito no nosso investimento, que vai ser a menina dos olhos da administração, o novo polo industrial. Vamos levar 12 meses para implantar? Vamos, mas vamos gerar empregos. É isso que a população aguarda ansiosamente, porque com a pandemia foram fechados muitos pontos de trabalho. Então, São Miguel Arcanjo, como eu disse, município agrícola, uma vocação muito forte para o turismo. O turismo vem mudando a realidade da nossa cidade no dia a dia. Então, é nisso que nós vamos trabalhar. Agricultura, turismo e geração de empregos para colocar São Miguel Arcanjo de volta como estava caminhando antes da pandemia. Ok. Mais alguma observação, Marcos? Posso passar para o Eduardo? Pode passar. Obrigado, Paulo. Aproveitar... Professor Eduardo, sua pergunta. Quer falar mais alguma coisa, prefeito? Pode falar. Eu só queria aproveitar o momento, como nós começamos falando da pandemia, dar os sentimentos a todos os familiares que perderam a vida com o Covid-19. Muito triste para os familiares, muito triste para mim, gestor, para a minha Secretaria Municipal de Saúde, mas fazer o quê? É o que a gente tinha que passar. Graças a Deus, hoje os números já são bons, mas eu tenho que deixar aqui os meus sentimentos a todos os familiares que perderam a vida com o Covid-19. Eduardo? Paulo, a gente estudou o plano de governo do seu partido, inclusive, não sei se é de conhecimento dos espectadores, existem os planos de todos os candidatos que estão disponíveis nos sites eleitorais, que a gente pode comentar mais tarde. No seu plano, Paulo, a gente vê menções à merenda escolar, direto do trabalhador rural, assim como também vimos ideias e projetos para fortalecimento de cooperativas e associações rurais, ao sindicato rural, um olhar para a agricultura familiar. Mas aí também a gente, vendo essas propostas no plano de governo, a gente começa a pensar também, por que a gente tem visto essas propostas agora, mas e parece que não vimos movimentações nesse mandato já. Então, sobre a merenda escolar, e como seria proveitoso para o trabalhador do campo daqui não precisar mandar para fora os seus alimentos e ficar, muitas vezes, nas mãos de atravessadores. E também com o município
com alimento mais fresco, próximo, de repente orgânico, e também fortalecer e dar oportunidade para os trabalhadores aqui da nossa região. Então, por que a gente não viu, Paulo, nesse momento já, ações pensadas nesse sentido? Muito boa pergunta do professor Eduardo. Quero dizer a todos que acompanham o Panorama, estão ligados na TV Panorama, que eu confesso a vocês que no meu primeiro ano de governo, eu tive um pouco de dificuldade para mim adquirir merenda da agricultura familiar em nosso município. Tem hora que eu não consigo entender. Um município 100% agrícola e o grupo de produtores não consegue fornecer o seu produto para a merenda escolar. Agora, 2018, 2019, nós já tivemos um bom avanço, que foram entregues no município e vindo de produtores rurais. Agora, 2020, não saímos do lugar, né? Como nós dissemos, começamos o ano, 22 de março parou tudo, a escola parou, mas já tinha uma licitação aberta que ia adquirir produtos e mercadorias da agricultura familiar. Todos nós sabemos que hoje temos uma lei de obrigação do município adquirir 30% da agricultura familiar. 2018, 2019 foi bom, isso eu confesso. 2017 eu não fui feliz, não pela parte da administração, sim na hora das licitações. Tivemos uma ou duas licitações vazias, sem nenhuma empresa participando, e daí eu não tenho por onde correr. Eu não posso deixar as escolas, as creches, sem os alimentos. Se não compro das associações, das cooperativas do município, eu tenho que comprar e fornecer às crianças. Então, vamos torcer que 2021, se Deus quiser, inicie o ano já tudo certinho, tudo redondinho, início do ano escolar. Eu quero trabalhar como trabalhamos 2018, 2019, adquirindo produtos do nosso produtor, principalmente por causa do município ser totalmente agrícola e a qualidade dos alimentos que vão para a mesa dos alunos. Todos nós sabemos que nós somos muito fortes na plasticultura. Hoje nós produzimos de tudo em nosso município, só que tem hora que esbarra na burocracia das licitações. E eu também não posso adquirir um produto sem uma licitação homologada. Então, são esses pequenos probleminhas que a gente tem aí no dia a dia, mas, como eu disse, 2018, 2019, nós adquirimos uma quantidade legal, uma quantidade boa de produtos para a merenda escolar do nosso município. Quer acrescentar mais alguma coisa, Eduardo? Não, só isso. Ok. Candidato, vamos falar agora sobre educação. Durante a gestão Ureia, nós tivemos 4 secretárias da educação, praticamente uma por ano. Profissionais da rede municipal frequentemente citam que houve um aumento no número de alunos por sala de aula em relação às gestões anteriores, que só podem ser entendidas como contenção de despesas. E, nesses 4 anos, o plano de carreira dos professores da rede municipal não saiu também, como nas gestões anteriores. Na contramão disso tudo, o município de São Miguel Arcanjo tem um IDEB fantástico, superior à média dos países desenvolvidos, o que é fruto, claro, da supervisão do trabalho árduo, da supervisão de ensino, da oficina pedagógica e do esforço hercúleo dos professores, das famílias e principalmente dos alunos. Então eu faço 2 perguntas, prefeito Paulo. Se o senhor for reeleito,
além de tentar não atrapalhar com tantas mudanças o processo da educação em São Miguel Arcanjo, quais são as ideias, quais são as propostas para a área da educação? E o segundo ponto que eu gostaria de tocar, o plano de carreira dos professores da rede municipal sai no segundo mandato do Paulo Ureia, se o senhor for reeleito? Olha, professor Roger, primeiro, eu não vejo contenção de gasto na educação. Assim foram os 4 anos da minha administração. Porque o carro-chefe do município, todos nós sabemos, é educação e saúde. São as duas pastas que têm mais recursos, educação e saúde. Eu acredito que nesses 3 anos e meio, nós investimos bem na educação, conseguimos quebrar uns tabus que vinha por alguns anos, mas difícil, porque esse ano nem podemos contar, porque não tivemos aula, tivemos o problema com o Fundeb no começo do ano, atrapalhou um pouquinho o dia a dia da secretaria, mas graças a Deus já foi resolvido, o recurso se encontra no município. Em nenhum momento o município deixou de arcar com as suas responsabilidades. E eu vejo a educação do município hoje fantástico, porque, como o professor acabou de dizer, tivemos uma nota maravilhosa no IDEB. 7. Somos a terceira Sorocaba. São 26 municípios. Nós somos terceiro, empatado com Pilar do Sul. Então, eu acho que aí mostra o resultado de um trabalho fantástico. Como o professor disse, tivemos 4 secretárias da educação. Todas fizeram a parte dela e deixaram o legado. Temos uma oficina pedagógica que trabalhou 3 anos e meio para dar o melhor, para levar o melhor aos professores. Eu fico feliz, porque de 26 cidades da região metropolitana, São Miguel Arcanjo está empatada, está em terceira, juntamente com Pilar do Sul. Isso mostra o resultado de um trabalho sério. Como você disse, não é só da secretaria, das secretárias. Trabalho da oficina, dos coordenadores, dos diretores e principalmente dos professores no seu dia a dia. Nós temos uma grande rede municipal com 3.500 alunos, uma secretaria com quase 350 funcionários, entre professores, coordenadores, diretores. Então, eu vejo hoje que a nossa educação melhorou bastante. Veja as conquistas. Zeramos a fila de espera em creches municipais. Eu assumi o mandato com 450 crianças na fila de espera. Hoje nós temos 36. Inauguramos e abrimos 2 creches. Daí trouxemos a primeira faculdade gratuita para o município de São Miguel Arcanjo, a Univesp, com o seu polo na Escola Arani. Reformamos escolas e mais escolas, reformamos creche, demos atenção total, tanto no infantil, no fundamental e no universitário. Então, eu vejo que fechamos ainda, mesmo com esse momento difícil que o país atravessou, com a maior crise financeira, um resultado bom, porque estar na terceira posição de 26 cidades da nossa região mostra que o nosso trabalho foi feito, o dever de casa foi feito, o recurso foi bem investido, e vamos trabalhar ainda cada vez mais para investir na educação, porque já é um dinheiro carimbado. Não tem prefeito que possa prometer que vai fazer isso, vai fazer aquilo na educação, que a maioria dos recursos são pouco carimbados. Já vem a gastar naquilo.
Já vem tudo destinado, né? Isso. Já vem tudo destinado, é verdade. Prefeito, só para. Acho que o senhor está esquecendo do último ponto. E o plano de carreira dos professores? Vai ser encaminhado para o Legislativo? Isso, eu vou finalizar agora com o plano de carreira, porque foi a segunda pergunta do professor Roger. Esse é um tabu que eu não consegui quebrar nos meus primeiros 4 anos, e se Deus quiser, nós temos que tirar do papel no próximo mandato. Fui vereador por 16 anos, e eu escutei isso por 16 anos, e não saímos do lugar. Uma pena, porque temos uma rede grande, uma rede forte, uma educação boa. Então, o plano de carreira dos professores vem para fechar esse trabalho que vem aí de quase 30 anos. Não é no meu mandato, é de vários mandatos, de vários secretários que passaram, todos têm esse sonho. Como eu fui vereador por 16 anos, eu vi várias vezes isso ser comentado e não sair do papel. Tive 3 anos e meio como prefeito, não consegui quebrar esse tabu, mas vai ser uma das bandeiras minha para o próximo mandato, porque nós, homens públicos, que estamos no mandato, nós temos que fazer tudo o que puder para melhorar a vida dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos coordenadores, dos nossos diretores. E todo mundo, a cidade, espera o plano de carreira. Então, pode ter certeza que no meu próximo mandato, eu já venho conversando com a minha secretaria, principalmente esse ano que nós não tivemos um ano letivo, praticamente um mês de escola só. Conversei bastante com o pessoal da educação, com a minha secretária, com a minha supervisora, a respeito do plano de carreira. Então, eu quero ver, no máximo, se não conseguir no meu primeiro ano, no 2022, finalizar. Ok, obrigado. Nós, inclusive, contamos com a participação da supervisora de ensino citada aqui pelo prefeito Paulo, candidato à reeleição, numa das edições do Panorama, da primeira temporada durante a pandemia, que pode ser assistida novamente na TV Panorama. Basta que você curta a nossa página, você vai encontrar lá nos timeline, não é que chama aquela lista, né? Pois bem. Prefeito, então vamos à primeira pergunta da nossa audiência. Ainda continuamos no tema educação. Agora, há poucas semanas, acho que pouco mais de um mês, o senhor decretou que a rede municipal, que é sob sua responsabilidade, e a rede estadual, que o governo do estado jogou sob responsabilidade das prefeituras, e o senhor decretou que não haverá retorno às aulas presenciais nesse ano. E a pergunta selecionada pela nossa equipe é da Lu Assunção, a Luciane. Ela pergunta: senhor prefeito, o senhor manterá o decreto de não ao retorno das aulas em 2020? Sim, vou manter o decreto municipal, não retorna às aulas municipais de 2020 no município de São Miguel Arcanjo. Primeiro, nós temos entre município e estado 7.000 alunos. Agora, imagine 7.000 alunos indo e voltando todos os dias da escola para a sua casa, indo da sua casa para a escola. Olha o tamanho do risco que nós corremos de voltar às aulas. Se 1% dos alunos pegar o vírus e levar o vírus para casa, nós temos 70 casos por dia. Em 10 dias nós temos 700 casos e nós entramos no colapso no município. Então, decisão tomada, venho conversando com vários prefeitos da região, com vários secretários da educação, tantos de cidades pequenas como cidades maiores, e o que a gente vem sentindo, que todos os prefeitos, todos eu não digo, mas 85% a 90% não retornarão às aulas no ano de 2020. Ok.
A segunda pergunta é da Janaína de Mello. Vou projetar aqui para o senhor acompanhar, é um pouco extensa. Boa noite a todos e ao senhor Paulo Ricardo. Sobre a área da saúde de São Miguel, há projetos ou propostas para a melhoria nos transportes utilizados para levar e trazer pessoas enfermas aos hospitais de Sorocaba e outros centros de saúde? Pois a experiência que tive com minha mãe de 70 anos de idade na última semana não foi satisfatória. Estava chovendo dentro do ônibus, lugares inutilizados por conta do mau estado de conservação do veículo, lembrando que são pessoas em tratamento ou pós-cirúrgico. Prefeito? Olha, agradeço a pergunta da Janaína. Fico triste de ouvir essa reclamação. Tá certo que no dia que a mãe dela foi fazer essa viagem teve essa chuva, mas não poderia estar acontecendo isso, um ônibus com vazamento e chovendo dentro. Agora, de projetos a transporte da saúde, eu quero dizer que nós melhoramos e avançamos muito. Nesses 3 anos e meio foram adquiridos vários novos veículos, implantamos 2 novas linhas de transporte, uma para a cidade de Sorocaba e outra para a cidade de São Paulo, saindo do município às 10 horas da manhã, já para facilitar a vida dos usuários. Porque antes, se uma pessoa tinha uma consulta em São Paulo 3 horas da tarde, tinha que sair de São Miguel 3 horas da manhã. Hoje não. Hoje, quem tem consulta até o meio-dia, sai às 3 horas da manhã. E quem tem consulta a partir do meio-dia, sai nesse veículo às 10 horas da manhã. Já foi um avanço grande e uma grande conquista para os usuários. Agora, pode ter certeza, Janaína e sua família, que teve esse problema no veículo, que eu vou estar entrando em contato com o setor de transporte para ver o que está acontecendo. Porque se for assim, todos os dias de chuva, nós não podemos usar esse veículo. Daí tem hora que vai chover mais dentro do ônibus do que fora. Então, peço desculpa pelo acontecido, mas, do outro lado, quero dizer que melhoramos e avançamos bastante. Adquirimos 11 novos veículos de ambulância para o município. Compramos a primeira UTI móvel para o município, um investimento de R$350 mil. Se eu não comprasse a UTI móvel, com esse recurso, eu conseguiria comprar 4 novas ambulâncias pequenas. Só que no meu segundo ano, eu já comprei, porque o município de 35 mil habitantes, nós não temos UTI no município. Então, pelo menos uma ambulância UTI nós temos que ter para dar o primeiro socorro a quem procura o nosso hospital do município. Vamos rodar a conversa, então. Agora é a pergunta do professor Marcos. Bom, prefeito, eu vou falar um pouquinho agora de segurança. Analisando o seu plano de governo, o item que mais me chamou a atenção é porque, desde que eu me entendo por gente, ele aparece em todos os planos de governo dos candidatos a prefeito de São Miguel, que é a criação de uma guarda municipal. A gente sabe que segurança é e sempre vai ser uma das prioridades e maiores preocupações da sociedade brasileira. E nos últimos anos nós temos visto que São Miguel ele perdeu esse posto de cidade tranquila, né, que é tão comum nas cidades do interior. Não são poucos os casos de assalto à mão armada, de furto, invasão ao domicílio, etc. No seu plano de governo, nas propostas para a segurança pública, o senhor propõe no último item fomentar estudo para a implantação da Guarda Patrimonial Municipal. Prefeito, a pergunta que eu faço é, por que isso ainda não foi feito? Por que no seu plano de governo ele fala apenas em um estudo para a implantação da Guarda Municipal? Por que esse estudo, pelo menos, não foi feito nesses 3 anos e meio? Por que essa proposta sempre aparece na campanha de vários candidatos, mas ela nunca sai do papel? Por que é tão difícil criar uma guarda municipal? Olha, professor Marcos, eu
coloquei no meu plano de governo como estudo, porque é um sonho do município ter de volta a Guarda Municipal e é um sonho meu como prefeito. Não consegui implantar nesses primeiros 4 anos de mandato pela dificuldade que nós enfrentamos financeiramente os 3 anos e meio. Eu assumi em janeiro de 2017, no momento que o país atravessava a maior crise financeira. E uma guarda municipal hoje bem montada aí com mais ou menos 20 PMs, custa para o município R$1 milhão ano. Então, eu tenho que saber da onde eu vou tirar esse recurso para me implantar a guarda. Como nós investimos um bom recurso na atividade delegada, daí a gente coloca no papel quanto foi gasto da atividade delegada, quanto foi gasto com câmeras de filmagem. Chegou a hora de implantar a Guarda Municipal. Eu coloquei como estudo, porque o primeiro ano nós vamos fazer um planejamento para poder implantar ela. Porque primeira coisa para implantar uma Guarda Municipal, realização de um concurso público. Segunda etapa, treinamento dos que foram selecionados. E a terceira etapa é colocar na rua. Então, é um tempinho que eu tenho que ter aí quase um ano e meio para mim colocar ela na rua para a gente ter uma boa guarda. Não adianta eu implantar com correria e não ser boa. Mas eu vou quebrar mais esse tabu. Eu vou criar a Guarda Municipal. Eu vou ter um pouco de dificuldade na parte de recurso para o pagamento dos profissionais. Porque a parte de estrutura, viatura, armamentos, coletes, isso eu não me preocupo, porque com a criação do Ministério da Secretaria da Segurança Pública, tem investimento nessa pasta. É só a gente correr atrás da pessoa certa, dos parceiros certos, dos grandes deputados, e firmar o convênio com o governo federal, que o município recebe todos esses itens que eu acabei de dizer. Só que nós temos que ter um bom treinamento para os PMs que vão para a rua. Porque nós sabemos que, como vocês acabaram de falar, São Miguel Arcanjo não é aquela São Miguel Arcanjo que nós vivemos quando nós fomos criança, adolescentes. Hoje, São Miguel Arcanjo cresceu muito. A logística nossa é muito difícil. Nós temos 30 bairros, 31 bairros, 20 bairros a 20 quilômetros da cidade. Isso dificulta, tem hora, o trabalho da própria Polícia Militar, como da Polícia Civil. E outra coisa também que eu não concordo, não aceito, só que não depende do município. É uma decisão do Estado. Esse 190 caiu em Sorocaba. Dificultou muito para os munícipes, principalmente para os munícipes que estão na zona rural. Porque quando você liga lá, a pessoa pergunta quem é que está falando, depois pergunta um ponto de referência e acaba dificultando até o trabalho dos próprios PM que estão de plantão para chegar no local da ocorrência. Já levei ao conhecimento de deputados estaduais, já levei ao conhecimento do secretário de Segurança Pública do Estado, uma pessoa que eu tenho um contato bom, mas é uma decisão que veio lá de cima, só que eles têm que rever que não está somando, e além de não estar somando, está prejudicando aos munícipes que precisa utilizar e aos próprios policiais que estão de plantão, porque tem hora que as informações não chegam do jeito que tinha que ser chego. Então, eu vejo, neste momento, a maior dificuldade hoje é esse 190 cair em Sorocaba. Não é tanto a falta da Guarda Municipal,
porque eu não tenho um efetivo tão grande na cidade. Por lei, nós tínhamos que ter 30 PMs hoje na cidade. Nós temos 24. Então, nós temos 6 policiais a menos trabalhando que, por lei, nós tinha direito. Só que nós temos uma atividade delegada, do outro lado, muito forte. Um investimento de R$300 mil ano. São Miguel Arcanjo foi a cidade da região metropolitana que mais investiu em atividade delegada. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu não tinha por onde correr. Ou eu gastava, eu não tenho a guarda municipal, eu tinha que fazer o convênio com a Secretaria de Estado para me ter um número bom de policiais, tanto durante o dia como durante a noite na nossa cidade. Ok. Bom, prefeito, é mais barato do que a guarda municipal é investir na juventude, né? Investir na convivência, investir no sentimento de pertencimento, no acompanhamento familiar. Mas eu me lembro bem como uma das primeiras polêmicas envolvendo a sua gestão, que foi o cancelamento de um contrato que havia sido celebrado com a gestão anterior do José Kodawara, de um grupo que atendia alunos em situação de crianças, melhor dizendo, em situação de vulnerabilidade, no que ficou conhecido como Casa Amarela. E o contrato não foi renovado, eu me lembro bem de acompanhar pelas sessões da Câmara, sob a alegação de que a gestão anterior tinha celebrado o contrato, mas não tinha deixado recursos para que ele fosse mantido no seu mandato. Tanto tempo depois, 3 anos e meio depois, ainda consta no seu plano de governo, prefeito, desenvolver projetos socioeducativos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de diminuir a evasão escolar. Então, eu quero deixar essa primeira pergunta. 3 anos e meio depois, nada foi colocado no lugar daquele projeto? Por isso, a gente encontra aquele prédio fechado? E a segunda pergunta é sobre a população em situação de rua, prefeito. Num segundo mandato do senhor, como resolver o problema da drogadição e da população em situação de rua? Olha, professor, eu vou dizer a todos que acompanham o Panorama pela TV Panorama que nesses 3 anos e meio da administração Paulo Elias, nós não renovamos o contrato, mas não deixamos de atender. Nesses 3 anos e meio, nós atendemos 450 entre banda marcial, projeto Guri, oficinas culturais, que vem acontecendo no nosso município. Todo mundo sabe, eu tenho um olhar especial desde que eu entrei na vida pública para os mais humildes crianças. 3 anos e meio, meu governo investiu em várias áreas de lazer no município. Temos 2 terminadas e 2 em construção. Investimos também, juntamente com a assistência social, nessas oficinas culturais. Não tem aquele contrato alto que teve da administração anterior com aquele grupo, no valor de quase R$130 mil ano, mas as oficinas culturais vêm acontecendo. Então, eu vejo que, mesmo no momento difícil, a administração Paulo Elias olhou com carinho para as crianças, investiu neles e vai continuar investindo. Eu cobro muito do meu secretariado, a hora que eu falo secretariado, aí envolvendo a Secretaria de Assistência Social, como a Secretaria de Esporte, que nós temos que investir e movimentar. Trouxemos o projeto Tigrinho, mais de 200 crianças atendidas, investimos um valor altíssimo para recuperar o nosso ginásio de esporte, porque todos nós sabemos que lá passam, durante a semana, tanto da parte da manhã, na parte da tarde, crianças e jovens fazendo
o trabalho esportivo, tanto no futebol, no futsal, no vôlei, e assim, atendendo quase todas as modalidades. Olhamos com carinho também, tanto para o ciclismo, tanto para mountain bike, várias áreas esportivas, foi olhada com carinho, já pensando nesse olhar da secretaria para as crianças. Então, eu acho que não tivemos continuidade do projeto da Casa Amarela, no investimento de R$130 mil ano. Primeiro, que não tinha o recurso na ficha, e olhando que com R$130 mil a gente poderia atender muito mais crianças, com mais oficinas, com mais projetos, e foi o que aconteceu. Nós abrimos um leque, atendemos vários grupos, várias oficinas. Então, eu acredito que, mesmo assim, caminhamos e crescemos. Fico feliz de ver praticamente terminada 4 grandes áreas de lazer para atender essa juventude. Eu sei muito bem que a criança sendo atendida por uma oficina cultural, ou pela banda marcial, ou pelo projeto Guri, ou pelo projeto Tigrinho, naquele momento que a criança está ali, a criança está bem assistida. Os pais estão tranquilos, os pais estão felizes, sabendo que os filhos dele estão num local do bem. Perfeito, perfeito. E sobre a segunda perna da pergunta, prefeito, a população em situação de rua e em drogadição, como resolver esse problema? Olha, professor Roger, eu sou suspeito, eu sou atual prefeito, mas avançamos e melhoramos muito. Quando eu assumi, São Miguel Arcanjo tinha 13 moradores de rua. Hoje tem 4. Um trabalho muito bem feito pela Secretaria de Assistência Social, tendo grandes parceiros, Fundo Social de Solidariedade, mais entidades do município, igrejas. Nesses 3 anos, a gente foi apertando o cerco, oferecendo aos moradores de rua melhorias, como construção de quartos em terrenos de alguns familiares deles, para levar eles para morar com seus familiares. Várias internações foram feitas, internações, tem hora que era o trabalho realizado pela Secretaria da Assistência Social, tem hora que partia do próprio morador de rua, aquela vontade de melhorar, se recuperar, sair do vício, e tem hora até internação via judicial. Hoje, São Miguel, com 4 moradores de rua, somente, com uma cidade de 35 mil habitantes, eu vejo que nós melhoramos muito. Um trabalho difícil, porque são pessoas que estão naquele local, tem hora que não estão por vontade deles, mas perdeu a vontade de viver. Então tem que fazer aquele trabalho de acolhimento muito bem feito, conversar com essas pessoas para tentar chegar aonde a gente quer, ou numa internação, ou a volta deles para uma casa, ou de algum parente, ou de algum conhecido, para algum sítio, para um trabalho. Mas eu vejo, nesses 3 anos e meio, que com 35 mil habitantes, nós hoje com 4 moradores de rua, nós melhoramos muito. Tem hora que a gente vê aquele grupinho, tanto na Praça do Dante, 5, 6, 7, ou na Praça da Rodoviária, 7, 8, 10, a gente fala os moradores de rua. Não é. Virou um local dele se encontrar. Ele sabe que ali ele levanta cedo, não tem um trabalho, não tem um apoio na família, ele sai para a rua e acaba parando ali. Mas eu acho que avançamos bem e vamos continuar trabalhando. Eu prometi para uns amigos que começou junto comigo na minha administração, empresários e tal, que eu ia terminar o meu mandato com 0 moradores de rua. Talvez eu chegue lá,
porque o 4 não é um número grande. Só que tem hora que a gente não tem a colaboração deles. Se a gente tivesse um pouquinho de colaboração deles, a gente tinha resolvido todos esses casos que estão pendentes. Ok, obrigado. Agora a vez do professor Eduardo. Sua pergunta, Eduardo. Paulo, há uma grande confusão quando a gente toca no assunto de obras inacabadas aqui na cidade. Parece que e paira uma incerteza sobre os motivos, as razões e responsabilidades daquelas obras que estão inacabadas, que estão ou começaram e logo pararam, ou não estão completas. A gente vê que circula na internet publicações e vídeos a respeito, a gente acompanha, é importante saber, a gente também vê com um olhar crítico, tenta compreender o tom. E afinal, Paulo, aquelas duas creches inacabadas, aqui eu me refiro, vai ser claro, a do Pocinho e a da Coab 4. Não falta um comunicado oficial para que até que eliminasse essa incerteza? As pessoas falam e não entendem, e parece que jogam às vezes na culpa federal, às vezes não sabe se é municipal. A verdade é que eu não sei, e muita gente não sabe o que acontece, o que aconteceu, porque está parado. E a multa que dizem que existe, de quase 4 milhões, também esse assunto rola, e a gente gostaria de saber, Paulo, não falta comunicação, não falta explicação, essa transparência, a prefeitura também, e parece que não se preocupou de fazer, e também por que elas realmente não estão acabadas, como a gente vê. Ótima pergunta, professor Eduardo. Vocês acompanharam nesses últimos 15 dias o meu adversário desesperado. Contratou um palhaço da cidade vizinha para vir denegrir a imagem do município de São Miguel Arcanjo. Quero dizer a vocês que em 3 anos e meio eu fui o prefeito que mais fez obra nos últimos 30 anos da história de São Miguel Arcanjo. Agora, eu não posso pagar um preço alto de 2 obras que eu herdei da administração anterior abandonadas. Eu já herdei essas 2 creches, tanto a do Pocinho como a da Coab 4, abandonadas. Agora, eu quero dizer a todos que acompanham o panorama, eu estou há 28, 29 dias de uma eleição. Eu poderia muito bem hoje aqui vender um peixe que não ia trazer nada de positivo à população, mas eu vou falar o que realmente aconteceu e está acontecendo. Creche da Coab 4. Não tem volta. O município perdeu. O município não tem culpa, porque foi uma obra licitada pelo Ministério da Educação, licitada por Brasília. Está há 6 anos parada. Ela nem começou, já parou. Por quê? Porque o Ministério fez uma ata e contratou uma empresa para fazer 1.000 creches no Brasil. E essa empresa, que era do Rio Grande do Sul, entregou 30 ou 34 no Brasil. Então ficaram para trás 970, inclusive a do nosso município. Vamos falar da creche do Pocinho. Assumiu o município com a creche abandonada, com a empresa que tinha ganho a licitação quebrada. Chamei o dono da empresa, conversamos, batemos um papo. Ele falou: prefeito, infelizmente eu não tenho condições de tocar a obra. Convoquei a segunda empresa, visitou o município, foi até a obra, não quis saber de assumir a obra. Convoquei a terceira, a empresa Emprege, da cidade de Sorocaba. Graças a Deus, ela topou de assumir a obra, senão o município teria que licitar essa obra novamente.
Essa obra, eu assumi paralisada, voltou a empresa com os trabalhos, trabalhou lá 4, 5 meses, cobriu ela totalmente, jogou a medição no sistema da Caixa Econômica Federal para ela receber o serviço que ela tinha feito. Ela fez todo o telhado, já está coberto. Só que o que aconteceu? Como é período eleitoral, a Caixa Federal, a empresa tinha 2 medições, uma de R$120 mil e uma de R$170 mil. A Caixa só pagou a primeira medição e não pagou a segunda. A empresa não conseguiu retomar a obra. Única coisa que é verdade, o município foi multado? Foi multado. Só que o município não pagou R$1 até o momento dessa multa. O município recorreu e o próprio Ministério Público já está marcando uma nova audiência para a gente chegar num acordo, município e Ministério Público. Agora o Ministério Público multou o município, não pela obra estar parada, pelo TAC que o prefeito anterior com o promotor anterior fizeram. Eles assumiram, a administração anterior fez um TAC com o Ministério Público e assumiu que entregava a obra em 3 anos. Já fazem 6 que deu início e vai mais 1 ano para terminar. Então não tem multa, o município não teve nenhum real de prejuízo. Aconteceu a multa? Aconteceu. Mas o próprio Ministério Público viu que as dificuldades que o município tem. Como é que o município vai pagar R$4 milhões de multa? Com 4 milhões eu faço 2 creches. Não é como o palhaço falou que com 200 mil termina a creche. Sabe quanto tem de dinheiro ainda no Ministério da Educação para o município de São Miguel Arcanjo, para o término da creche? R$1 milhão. Então nós vamos terminar a creche, é questão de tempo, teve o problema do período eleitoral. A creche do Pocinho vai ser terminada. A creche da Coab 4, o município tem que torcer que tanto o governo do estado como o governo federal abram um novo projeto de adesão dos municípios para novas creches. O município vai aderir ao programa e daí nós vamos ter uma nova construção naquele local. Hoje não tem recurso nenhum em Brasília e menos ainda no município para o término da creche da Coab 4. Porque, como eu disse, a Coab 4, a creche da Coab 4 é responsabilidade do Ministério da Educação. Foi feito por Brasília. Brasília que licitou. Agora o Pocinho não. O Pocinho foi o município de São Miguel Arcanjo que licitou, então a responsabilidade da obra é do município. Mas podem ficar tranquilos, principalmente moradores daquela região que aguardam há mais de 30 anos uma construção de uma creche, essa não vai ficar abandonada. E a única obra hoje parada no município de São Miguel Arcanjo é a creche do Pocinho. Eu não falo da creche da Coab 4, porque ali não existe. Não existe recurso, não existe empresa. O município fez a parte dele. Primeira coisa, o que nós fizemos? Acionamos o Ministério Público Federal, porque como é um recurso federal, nós tivemos que partir para o Ministério Público Federal. O município moveu uma ação contra a empresa, mas como o município está movendo, esses 900 e poucos municípios também que não tiveram a sua creche entregue por essa empresa, com certeza está movendo também. Justiça tarda, mas não falha. Essa empresa vai pagar. Agora, quando e como, nós não sabemos. Eduardo, tem mais algum acréscimo? Não, perfeito. Eu gostaria de fazer um adendo, se me permite, prefeito, na pergunta do Eduardo. Nós ainda temos tempo, então, ainda falando sobre obras, ele citou obras que o senhor herdou, digamos assim, de gestões anteriores. Uma com problemas, como o senhor bem explicou, de licitação do Ministério da Educação, e outras com problema do próprio município da gestão anterior, que deu aí uma série de dificuldades para que a obra pudesse ser tocada em frente. Mas eu queria tocar num ponto rapidamente,
de obras que constavam no seu plano de governo e que, porventura, não acabaram acontecendo nesse mandato de 4 anos, que é a famosa, que muita gente fala, principalmente os seus detratores costumam citar a tal da ciclovia que ligaria a cidade ao Parque Estadual Carlos Botelho e a maternidade. Então, sobre essas obras, o que o senhor pode dizer para nós que aconteceu nesse primeiro mandato, caso o senhor consiga um segundo mandato, se o senhor vai insistir nelas, uma vez que a maternidade nós procuramos no seu plano de governo e não consta mais? Olha, professor Roger, são 2 promessas que estavam no meu plano de governo no meu primeiro mandato e, infelizmente, eu não consegui cumprir. Primeiro, eu vou falar da ciclovia que liga o município ao Parque Estadual Carlos Botelho. Olha como é difícil a gente ser gestor nesse momento do nosso país. De um lado, eu fui feliz e consegui o recapeamento da SP-139, iniciando no bairro do Gramadinho até o Parque Estadual Carlos Botelho, com investimento de 14 milhões de reais. E, de outro lado, eu não consegui cumprir uma promessa de campanha. A ciclovia do município de São Miguel Arcanjo ao Parque Estadual Carlos Botelho, 22, 23 quilômetros, custa 6 milhões de reais. Todos nós sabemos que a SP-139 pertence ao Estado e quem administra é o DR. Eu fiz a minha parte. Nesses 3 anos e meio, eu tive com 3 superintendentes diferentes do DR. Em 2018, em 2019, em 2020. Solicitando, brigando a construção da tão sonhada ciclovia. De outro lado, eu não posso pôr recurso no município porque é uma SP-139. E mesmo se eu pudesse, eu jogo aberto, a minha administração foi assim os 3 anos e meio, o município não teria condições de arcar com um investimento de 6 milhões de reais. Nessas 3 reuniões que eu tive na sede do DR em São Paulo, na Avenida do Estado, juntamente com deputados, tive a primeira vez com o deputado João Caramês, tive a segunda vez com o deputado Giribone e tive a terceira vez com o deputado Rodrigo Moraes. Todas as vezes eu levei um ótimo material, um ótimo documento para mim discutir e mostrar aos engenheiros da prioridade e da urgência da construção da ciclovia ligando o município até o Parque Estadual Carlos Botelho. Município de interesse turístico. Uma estrada-parque que, quando o governo do estado inaugurou, eles tinham uma previsão de receber 5 mil veículos mês. E na época de temporada de dezembro a abril, de 10 a 15 mil veículos mês. Nós estamos recebendo 15 mil veículos todos os meses. Isso traz uma insegurança aos usuários da SP-139, da parte do ciclismo, da parte dos romeiros, da parte dos cavaleiros, todos que usam aquela estrada, dos atletas que fazem o percurso correndo ou andando de São Miguel ao parque. Todas as vezes, todas as reuniões, eu mostrei para eles a importância e a insegurança que essa população está trazendo. Está sofrendo. Graças a Deus, nesses 5 anos de estrada parque aberta, nós não tivemos um acidente gravíssimo com essas pessoas que utilizam. Então, prefeito, pessoal, eu vou só pedir para o senhor ser o mais breve possível, que nós temos 3 minutos apenas e ainda tem o tema da maternidade, por favor. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar pesado, principalmente em 2021, por causa de 2022 ser um ano eleitoral estadual. Eles têm que ver que não adianta gastar 65 milhões de reais em 36 quilômetros de estrada-parque e não fazer 22 quilômetros de ciclovia. Vai morrer gente, vai causar acidentes graves. Então, pode ter certeza, vou continuar cobrando e é uma das prioridades da minha administração para o próximo mandato. Da maternidade. Vocês sabem que eu estou há 20 anos na vida pública, sempre trabalhando
e olhando com carinho para o mais humilde e para os mais necessitados. Não consegui implantar, mas é questão de tempo. Nesses 3 anos e meio, eu revirei Brasília, revirei Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, corri atrás de deputado, tive audiência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que era do meu partido, mas até o momento nós não saímos do lugar. Por quê? Porque todos nós sabemos, hoje uma maternidade custa de 250 a 300 mil reais mês. 3 milhões e 600 anos. Se eu tivesse todo ano um superávit que sobrava do município aí, fosse de 4 milhões, eu já tinha aberto a maternidade com recurso próprio. Só para mostrar, tanto para a Secretaria de Estado do Governo de São Paulo e para o Ministério da Saúde de Brasília, que São Miguel Arcanjo, mesmo com um orçamento pequenininho, a gente sempre batalhou para trabalhar para os mais humildes e os mais necessitados. O rico tem plano de saúde. O rico tem condições de procurar um hospital particular e pagar o melhor médico para o nascimento do seu filho. E os pobres? E os humildes? Como é que ficam? Agora, eu tenho que deixar bem claro. São Miguel Arcanjo tinha maternidade e tinha Santa Casa. Não foi o Paulo e nem o Elias que fechou. Foi o meu adversário que bate em mim hoje, trazendo palhaço de outras cidades. O que vai falar da administração Paulo e Elias? Momento mais difícil que o país passou, São Miguel não parou. Olha quantos avanços nós tivemos na saúde. Prefeito. Criamos a... Prefeito, rapidamente, se o senhor quiser completar, daí o senhor completa para nós, por favor, nas suas considerações finais, porque nós chegamos ao limite agora das nossas perguntas, do horário das nossas perguntas. Então, eu cedo agora ao senhor uns 2 minutos para as suas considerações finais, se o senhor quiser usar também esse tempo para completar o seu raciocínio. Só finalizando a parte da maternidade, São Miguel Arcanjo tinha uma ótima Santa Casa e uma ótima maternidade. Ela foi fechada. Ela foi fechada pelo meu adversário. O ex-prefeito, que foi prefeito antes de mim, já teve essa dificuldade que eu tive nos 3 anos e meio. Aonde buscar 3 milhões de reais para implantar a maternidade. Só que, como eu disse, isso é questão de tempo. O Hospital Nipo Brasileiro vem fazendo um bom trabalho no município. Nós fomos um bom parceiro do Hospital Nipo nesses 4 anos. Não deixamos faltar recurso em nenhum momento. E o Hospital Nipo Brasileiro também foi um grande parceiro do município. Então, a qualquer momento, nós vamos implantar a maternidade. Agora, eu preciso buscar o recurso. O recurso tem que vir ou da Secretaria de Estado de São Paulo, da Saúde, ou do Ministério da Saúde. Não é justo um município com 35 mil habitantes, com um orçamento pequenininho de 80 milhões, gastar quase 3 milhões para arcar com uma maternidade ano para a população. Então, pessoal, quero finalizar agora esse espaço que nós tivemos nessa noite no programa Panorama. Fico muito feliz, ótimas perguntas, debatemos vários temas, pandemia, agricultura, assistência social, segurança, educação. Fico muito feliz, espero de ter dado a minha contribuição nesses quase 60 minutos que nós estamos juntos aí, e dizer que São Miguel Arcanjo voltou a crescer, um trabalho sério da administração Paulo e Elias. Investimos bem o dinheiro público, gastamos bem o dinheiro dos seus impostos. Vocês podem olhar, nos 4 cantos da cidade tem investimento da nossa administração. Nos 4 cantos da zona rural nós levamos investimentos. Zona rural nossa nunca teve um olhar e o carinho que teve na administração Paulo Elias. Mais de 50 milhões de investimentos para o nosso município. Quebramos vários tabus.
ganhamos o MIT, Município de Interesse Turístico. Nós sonhávamos com esse selo há mais de 20 anos. Desde 2 anos, como mudou a nossa cidade e vem mudando. Então, pessoal, nós trabalhamos, nós, homens públicos, que estamos na vida pública, nós temos que trabalhar, pensar grande e fazer o melhor para a nossa população. E nesses quase 4 anos de mandato, foi isso que nós fizemos. Trabalhamos todos os anos, nós não fizemos obras eleitoreiras nos últimos 3, 4 meses de campanha. Os 365 dias do primeiro ano de mandato, nós trabalhamos. Ok. Outra coisa aconteceu já no meu primeiro ano de mandato. Lagoa do Guapé. Eu peguei a Lagoa do Guapé no meio do esgoto, da sujeira, de entulho, biqueira, coisa mais horrível. Hoje é um portal, hoje é um grande parque municipal. Ok, perfeito. Da cidade e da região. Professor Marcos, obrigado mais uma vez. As suas considerações finais e o agradecimento ao prefeito. Bom, só me resta de fato agradecer ao senhor professor Roger por mais uma vez disponibilizar esse espaço aqui para a gente. Agradecer ao meu colega Eduardo, colega de profissão, de área inclusive, né? Ambos professores de história. E claro, agradecer ao prefeito. Muito obrigado, Paulo. Eu acho que a gente começou assim muito bem essa rodada. Eu espero que a gente mantenha o nível nas próximas, com certeza iremos manter. Né? Panorama, a ideia é essa, uma conversa em alto nível. Muito obrigado pela explanação, por todas as dúvidas que o senhor nos ajudou a entender. Estou muito feliz, muito satisfeito. Confesso que eu estava um pouquinho nervoso antes de entrar, né? Já que é um tema, uma conversa tão importante, não só para o Panorama, mas com certeza para todos que nos assistem. Então, muito obrigado novamente ao Paulo, aos meus colegas, a você que nos assistiu, e termino fazendo mais um pedido. Compartilhem essa transmissão, ela fica salva na página do TV Panorama. Se você perdeu, se chegou quando a gente já tinha começado, vai ficar tudo salvo lá, você pode voltar para assistir desde o começo. Compartilha, faça com que essa conversa que a gente teve aqui, tão importante para esse período eleitoral, chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Sexta-feira que vem tem Panorama, mais uma rodada, mais um candidato e mais propostas. E nós estaremos aqui junto com vocês. Eduardo, as suas considerações e agradecimento ao prefeito Paulo. De fato, foi uma ótima conversa. A gente pôde conversar diversos assuntos, tirar muitas dúvidas. Tem coisas que a gente precisa perguntar, que a gente gostaria mesmo de uma resposta. A gente gosta de acompanhar, também alimenta a população que acompanha. Também a gente fica muito contente que deu tudo certo, que a gente tem que agradecer, o Paulo respeitou as normas, as condições que a gente havia combinado, deu tudo certo, no tempo certo, respondeu as perguntas, ouvimos os espectadores também. Eu fico muito contente que a gente pôde contribuir de alguma forma, espero que tenha sido uma grande contribuição, porque para a gente especialmente foi. Então, com expectativa para o próximo encontro, a gente encerra hoje de uma forma muito boa. A gente foi muito feliz hoje. Então, eu agradeço ao Roger e ao Marcos novamente. A gente está aqui, estaremos novamente semana que vem. Agradecemos ao atual prefeito, candidato, Paulo, por ter aceitado, participado, colaborado, feito da forma como havíamos planejado. Acho que desejo boa sorte. A gente também ouvirá os demais candidatos. Convido a assistir, a participar também. Então, e as demais pessoas também. Então, assim a gente encerra. E dou boa noite para todos que nos assistiram e ao prefeito. Eu também só tenho a agradecer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado conosco. E quero aqui fazer 2 observações. A primeira é que o senhor não marque live no nosso horário. Não vai conversar com a Simone Marqueto sexta-feira que vem às 7 da noite, hein? Deixa para outro dia da semana. E acredito que falo em nome do Marcos, em nome do Eduardo, em nome daqueles que nos assistem, desejando-lhe boa sorte na campanha, que o senhor faça uma campanha limpa, com propostas, com projetos para São Miguel, e agradeço, em nome da nossa audiência, a sua disposição
em falar conosco. Eu converso com meu cunhado Isaú e ele fez questão de observar o fato de o senhor topar conversar conosco. E nós ficamos muito felizes mesmo com a sua participação aqui. Obrigado, prefeito. Eu vou me despedir agora de você. Pode falar, prefeito. Eu que agradeço o espaço. Eu que agradeço o espaço e o convite recebido para poder estar nesta noite juntamente com o trio Parada Dura do Panorama. Fiquei muito feliz e espero que eu tenha contribuído e levado a toda a população da nossa cidade aí essas informações. Levamos ao conhecimento aí o que está acontecendo em vários setores da administração. Trocamos várias ideias de vários temas. Isso é muito importante para a cidade, que daqui 29 dias vai estar escolhendo o seu representante pelos próximos 4 anos. Agradeço o convite. Parabéns, professor Roger. Marcos, muito obrigado. Eduardo, continua nesse trabalho fantástico que vocês estão fazendo, que pode ter certeza que a TV Panorama é uma ferramenta muito importante para a nossa cidade de São Miguel Arcanjo. Muito obrigado. Fica aí, eu vou encerrar a nossa transmissão, mas o senhor fica por aí para a nossa conversa de bastidor e o nosso coquetel virtual aqui no encerramento do Panorama. A você que nos assiste, muito obrigado pela atenção mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Na próxima sexta-feira estaremos de volta às 19 horas, dia 23, em uma entrevista com o candidato do PSDB, o Celso Mocim, a partir das 7 da noite, na próxima sexta-feira, aqui na TV Panorama. Muito obrigado a todos pela atenção, pela audiência, pela companhia, e nós nos encontramos na próxima sexta. Até lá, o Panorama Hora do Voto volta na semana que vem.